Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 108 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é jornalista com experiência em assessoria de imprensa no setor de turismo, principalmente divulgando os atrativos, produtos e serviços turísticos na região de Foz do Iguaçu, no Paraná, um dos mais belos destinos turísticos do planeta. Nos anos 80, o pequeno distrito onde ela morava, chamado Itacorá, foi coberto pelas águas do Rio Paraná com a construção da barragem da usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Pouco antes, a família mudou-se para Foz do Iguaçu, onde a nossa entrevistada se estabeleceu, constituiu família e se formou como jornalista. Acompanhada de um chimarrão, bom humor e boas notícias para compartilhar, durante a nossa conversa ela contou como foi o início da sua carreira no jornalismo, relembrou das viagens para divulgar o destino Iguaçu, falou sobre as novidades de turismo na região e explicou sobre a estrutura hoteleira para eventos disponíveis no destino. E como não poderia deixar de ser, deu várias dicas de passeios incríveis para fazer, hospedagem, gastronomia, compras e diversão no destino Iguaçu. E é com muita alegria, já preparado para embarcar na lancha do Macuco Safari, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Silvana Canal, a jornalista Silvana Canal, a mãe da Bruna e da Caroline, a avó do Luigi, uma das profissionais do jornalismo que mais conhece o destino Iguaçu, e que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Silvana Canal! Tudo bem com você, Silvana? Olá, Paulo, eu estou ótima, estou muito bem num dia chuvoso e com um pouco de frio aqui em Foz do Iguaçu, mas estamos muito bem. Que ótimo. Silvana, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Bom, você já disse que está em Foz do Iguaçu, mas nunca é demais eu reforçar essa pergunta que eu faço para todos os entrevistados. Gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 26 de setembro de 2022. Eu estou falando aqui de Foz do Iguaçu, cidade turística que é mundialmente conhecida, né? Que ela agrega tantos atrativos turísticos, o mais famoso de todo que são as Cataratas do Iguaçu. Um dia chuvoso, agora eu acho que está 18 graus, 17 graus, e estamos recolhidos um pouco, né? Porque hoje a gente nem sai dos nossos habitats, né? Eu, no meu caso, home office, porque está chovendo, a gente já acaba nem indo para as empresas ou para os atrativos que a gente assessora.
Ô, Silvana, pessoal, a Silvana tá tomando um chimarrão, né? Me conta, como é que é Você tem o hábito do chimarrão? É diário? Me conta um pouquinho. Sim, eu sou gaúcha, não sou paranaense não, sou gaúcha, mas eu vivo a minha vida toda aqui no Paraná e a minha família toda é descendente de italianos e também gaúchos, né? Então, o costume de tomar chimarrão é uma coisa diária, seja seja frio de 5 graus ou seja calor de 42, como a gente vive aqui em Foz do Iguaçu, a gente toma o chimarrão pela manhã. Ah, é sempre na parte da manhã, então, que você tem o hábito. Então, porque a gente vive numa correria, né? Então, esse negócio de você parar e tomar chimarrão no meio da tarde, a gente meio que abandonou, mas a gente fazia também. A gente fazia também, mas agora a gente já não tem mais esse tempo de parar para fazer o chimarrão. E também o chimarrão é uma coisa que a erva ela tem cafeína. Então, se você tomar chimarrão, no meu caso, eu acabo não conseguindo dormir bem à noite. Então, eu prefiro o chimarrão de manhã cedo. E uma curiosidade, o chimarrão, no seu caso, substitui o café? Assim, o café, a cafeína, assim, ou você também toma o café? Não, eu não consigo tomar o café justamente por conta da cafeína. Se eu tomar o chimarrão e depois tomar o café, eu vou ficar muito acelerada, muito acelerada. Então, às vezes, eu tomo uma xícara de café depois do almoço, assim, tipo 2 horas da tarde, que daí a gente já trabalhou, como eu acordo muito cedo, 2 horas da tarde eu já estou me sentindo um pouco cansada. Então, eu tomo um café, Uhum. uma caneca de café ali e pronto. Já dá uma revigorada e a gente continua. Ô, Silvana, você falou que é do Rio Grande do Sul. De qual cidade? Eu sou de Soledade, no Rio Grande do Sul. Soledade, fica em qual região do estado? É ali quase centro, ela está perto de Porto Alegre, de Passo Fundo, naquela região ali. E em Foz do Iguaçu, há quantos anos você já vive em Foz do Iguaçu? E vamos começar então. Eu quero saber mais sobre o destino Foz do Iguaçu. Me conta, há quanto tempo você está em Foz? E também eu já vou te perguntar sobre o seu trabalho como jornalista. Tá, eu vivo aqui, nossa, muitos anos. Eu vim do Rio Grande do Sul com 4 meses de idade, Ah, tá? Aí a uhum, gente, a gente foi morar numa cidade agrícola, uma vila agrícola bem próxima de Foz do Iguaçu. Quando foi construída a hidrelétrica de Itaipu, a minha cidade ficou embaixo da água, porque agora é o lago de Itaipu, o reservatório. E aí nós viemos morar em Foz do Iguaçu. Então, eu moro aqui em Foz do Iguaçu há pelo menos 42 anos. praticamente então, quando começaram as É, obras da usina, ou quando teve a parte sim, alagada da usina. quando eles estavam preparando, a gente saiu de lá, é uma cidadezinha chamada Itacorá, que se chama, que é um nome Guarani, Tupi-Guarani, que Ita é pedra, Itaipu, né? Ita, pedra, e Corá é redondo. Isso porque naquela região ali tinha o Rio Paraná, que agora é Lago de Itaipu. O Rio Paraná tinha um redemoinho, sabe? Então os índios apelidaram lá de Corá, redondo. Então, Ita, redondo. Pedras, porque tinha bastante pedras, e Corá, por ser redondo. Ah, então, assim, você é nascida no Rio Grande do Sul, mas assim, a família, a vida foi toda sempre aí no Paraná, Sempre. em Foz do Uhum. Iguaçu e região Sim, aí. sim. 57 anos que eu moro aqui no Paraná. Ah, que beleza. Ô, Silvana, e agora eu gostaria que você me contasse um pouco o seu trabalho como jornalista, porque, pessoal e ouvintes, a Silvana, eu a conheço pessoalmente já de algum tempo, do trabalho que ela faz em Foz do Iguaçu, tanto de divulgação do destino, quanto de produtos e serviços, turísticos em Foz. Então, eu não tenho, não sei, outra pessoa
maior referência assim nessa área de turismo em Foz do que a Silvana, porque ela sabe tudo, conhece tudo, mas eu quero, antes de você explicar sobre o destino, me contar sobre a sua carreira no jornalismo, no marketing. Você tem uma empresa que é a Silvana Canal Marketing e Assessoria, mas me conta, como é que nasceu esse seu trabalho como jornalista, por onde você já passou, onde você já trabalhou, até ter o seu próprio negócio? Bom, voltando lá atrás na minha vida, eu sempre participei de movimentos estudantis lá na minha adolescência e tal. E o jornalismo, ele acabou entrando na minha vida de quase que de forma natural. Então, durante muitos anos, eu trabalhei em meios de imprensa de Foz do Iguaçu, que não era uma coisa muito grande, era micro, na verdade, que na época só tinha um jornal, dois jornais, um que era de situação e outro oposição. Eu, lógico que eu estava no de oposição. Era um jornal que é periódico e que ele me trouxe uma bagagem gigante por conta que os donos, eles eram, ah, como eu vou te dizer, uma palavra que não seja tão agressiva, eles foram presos militares, né? Eles foram torturados, exilados, né? Então, quando eles puderam voltar para Foz do Iguaçu, eles criaram um jornal que se chamava Nosso Tempo. E foi ali que eu entrei para o jornalismo, mas eu fazia coisas breves, assim, não era produção de texto, coisas, mas eu estava ali naquele meio. Aí depois, daí eu acabei me casando com o dono, um dos donos desse jornal, né? E aí ele é jornalista, excelente jornalista por sinal, e eu acabei indo para a redação. E aí comecei a produzir, aí se passaram os anos, aí foi criado um outro jornal aqui em Foz do Iguaçu, que dura até hoje ele virou online, que é a Gazeta, né, a Gazeta do Iguaçu, e eu trabalhei durante muitos anos nesse jornal. Mas aí eu acabei, eu fazia o caderno de cultura, o caderno geral desse jornal, e aí eu comecei a receber convites porque eu escrevia sobre turismo, mas sem nenhuma pretensão. Eu morava numa cidade turística, então eu escrevia uma coisa aqui, outra ali, e acabei sendo convidada para uma viagem de turismo para o Chile. Era um fan tour, e lá eu acabei produzindo um excelente material. E aí foi pela TAM Viagens, que estava abrindo o escritório em Foz. E eles gostaram do meu trabalho e usaram o meu trabalho para outros lugares, né? E aí comecei a ser convidadas para fazer trabalhos pontuais, freelance de assessoria. E aí nunca mais parei. Estou até hoje. E aí foi quando você começou o seu próprio negócio atendendo desde atrações turísticas, né? Hotéis, o Convention Bureau também, você fez trabalhou durante muito Sim. tempo, né? Também com a Secretaria Municipal. Como é que foi essa experiência assim de passar para clientes também tão distintos, né? Uma coisa um hotel, outra coisa uma secretaria, um Sim. Convention Bureau, embora todo mundo esteja circulando em torno do turismo, mas os objetivos são um pouco diferentes, né? Sim. Então, eu comecei a fazer assessoria de imprensa para o Convention Bureau ainda em 2000, por aí, que eu entrei no Convention Bureau. E logo em seguida, trabalhei muitos anos lá, era PJ, desde sempre fui PJ. Mas eu não tinha empresa, apesar de ser PJ, eu tinha um Ah, contrato de gaveta, aquela coisa assim, né? uhum. E aí, depois de passar um tempo, eu acabei sendo convidada para fazer trabalho de assessoria na Secretaria de Turismo.
e lá eu não era concursada e nem contratada do município, então também era uma prestadora de serviços, né? E aí eu acabei criando uma empresa. Aí foi necessário eu criar uma empresa, que não é essa agora, era Canal Comunicação. Ah, tá. É porque também na nossa carreira como jornalista isso mudou muito, né, Silvana? A necessidade de ser uma pessoa jurídica e até o modelo de abrir empresa no Brasil mudou muito, né, ao longo Sim, dos tempos. Então, assim, essa... Mas eu queria focar muito, assim, na parte do trabalho mesmo, porque eu lembro quando eu te sim, conheci, você estava no Convention Bureau de Foz do Iguaçu, que inclusive o Convention Bureau de Foz era a referência para o Brasil todo, né? O tinha de uhum, São Paulo, que sempre foi muito forte, e o de Foz, que era, eles, vamos dizer, eram os cases, né, de sucesso, né, nessa área. uhum. Sim, o Convention Bureau da época, ele era realmente um case, e a gente viajava o Brasil, em várias regiões do Brasil, para apresentar esse case, esse formato que a gente tinha de trabalho do Convention Bureau. Era um trabalho bastante intenso e super novo, né? Porque não existia nada parecido na nossa região, inclusive em muitas regiões do Brasil. Então, a gente, de uma forma ainda bastante analógica, a gente fazia essas viagens para o Brasil todo e a gente aproveitava para ir fazer a apresentação do case, mas também para falar do destino, né? A gente falava do destino, a gente divulgava, a gente aproveitava e fazia apresentações, fazia rodada de negócios. Então, eu lembro que uma vez nós ficamos muitos dias, muitas semanas quase, no Nordeste para apresentar. Então, nós fomos em várias cidades do Nordeste para apresentar o formato que a gente desenvolvia para fazer a divulgação do turismo de Foz do Iguaçu e também qual era o formato do nosso Convention Bureau. Perfeito. Então, a gente foi engrenando esse trabalho e eu fui cada vez ficando mais focada nesse mundo do setor de turismo, né? E aí que eu comecei a engrenar, porque aí tinha um hotel que me chamava para assessoria, aí tinha eventos que me chamavam para fazer assessoria, justamente por conta desse conhecimento, dessa expertise que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, e a gente conhecer todos os setores, os formatos, e também, dentro desse trabalho que a gente fazia de viagens, eu acompanhava, porque eu ia praticamente bater de porta em porta dos meios de imprensa, que eram todos eles físicos, né? Não era online, era um site ou outro que tinha, era tudo muito impresso, né? A TV ia lá e fazia a produção e tal. O rádio ia lá com aquele microfone grande para captar o bom áudio e tal, né? Então, eu batia de porta em porta nesse processo de criar esse mailing, esse relacionamento com o mercado, não só com o mercado nacional, como o Mercosul inteiro, né? Então, a gente viajava Chile, Peru, Argentina, Uruguai, para todo Paraguai, enfim, a gente ia porque o nosso produto, a estratégia era mais o Mercosul, né? Os países do Mercosul. Depois de um outro tempo, de um tempo mais recente, quando foi criada a gestão integrada, que daí se expandiu mais para outros países. Entendi. Então, quer dizer, nesse período, você teve a oportunidade de rodar o Brasil inteiro, conhecer gente no Brasil inteiro, né? Veículos, eventos, e assim. Por isso que eu falei que você, para mim, é uma referência como a jornalista de Foz do Iguaçu, né? Porque, Uhum, como você mesmo relatou, você esteve
em loco em várias redações e todo mundo tem. Quem é a jornalista? A Silvana. É lá que é a minha fonte, né? A fonte Sim. das notícias de Foz do Iguaçu. Uhum, uhum, Ô, Silvana, e me conta uma coisa, ó, Foz do Iguaçu, muitos ouvintes aqui, não sei se já estiveram na Destino, e eu tenho uma coisa que eu sempre falo para amigos, que é assim, que Foz é um destino que todo brasileiro deveria ter uma vez, pelo menos na vida, a chance de conhecer, porque é um destino maravilhoso de turismo e turismo de natureza e também tem outros atrativos, né, de comércio uhum. e tudo, mas Sim. assim, as cataratas é uma coisa maravilhosa, né? E pouca gente sabe que o Foz do Iguaçu é um dos destinos mais visitados por estrangeiros no Brasil, né? Me Uhum, diz, o que você pode explicar mais sobre essa informação, uhum, assim? uhum. Tem mais estrangeiros que vão a Foz do que os próprios brasileiros, assim, anualmente, não é isso? Sim, exatamente. São várias nuances, né, que você tem que analisar. Porque antes da pandemia, a gente tinha uma facilidade de viajar para outros países, o brasileiro gostava de viajar para outros países por conta das facilidades que se tinha, né, de se viajar, tal. Ah, vários motivos, as passagens aéreas eram muito mais em conta, o dólar também não era tão alto, então se viajava para outros países e o brasileiro, ele gosta muito de ostentar, né? Ah, eu viajei para a Europa. Quando dentro do país existe inúmeros atrativos gigantescos e que são lindos e maravilhosos, e com belezas muito diferentes e que poderiam ser aproveitados, né? Então, o brasileiro, ele começou agora, durante a pandemia, ele descobriu que o Brasil, ele é perfeito, ele é maravilhoso, né? Então, hoje, por exemplo, o número de brasileiros é muito superior que visita Foz do Iguaçu, que vem para o destino Iguaçu. Antes da pandemia, a gente tinha um número muito grande de internacional, né? Os europeus, principalmente, eles amam isso aqui, porque a gente é a natureza, quase que diria assim, não ser muito arrogante nisso, mas é a natureza quase que perfeita, né? Então, o estrangeiro, ele vem para cá e ele vibra com isso. Quando nas feiras internacionais que a gente participa, eles ficam perplexos, assim, eles querem na hora, se eles pudessem, eles pegariam suas coisas e já visitariam na hora o Brasil, porque é muita coisa bonita que nós temos aqui, né? E é tudo muito diferente do que existe lá fora. E aí, agora não, o brasileiro ele começou justamente por conta dessas dificuldades todas de viajar, pandemia, vacina, dólar, o valor do aéreo muito alto, essas coisas, eles Uhum. começaram a descobrir o Brasil, né? Então, a gente está tendo um número gigante de brasileiros que estão vindo aqui na pandemia. Eles têm muita gente da região aqui de um raio de 500 quilômetros e até mais, que eles estão vindo de carro para Foz do Iguaçu, né? Quando está um pouco mais distante que isso, eles acabam usando aéreo, né? Mas eles estão vindo, então, os nossos feriados prolongados, principalmente, a gente recebe um número gigantesco de turistas aqui. Eu acho que foi o feriado de Tiradentes, eu não vou me lembrar de números e nem Uhum. de datas, porque eu sou bem desligada nisso, Uhum. apesar de precisar, né, daí eu tenho que recorrer para minhas anotações no caderninho. É. É, eu acho que foram 32 mil pessoas que visitaram as Cataratas do Iguaçu. Uau. Não que esse seja o número final, porque tem muita gente que vem para Foz do Iguaçu
e eles não vão mais, não visitam as cataratas, mas vão fazer compras no Paraguai, se hospedam em Foz do Iguaçu, almoçam, jantam, se alimentam em Foz do Iguaçu, mas eles vão só para o Paraguai fazer compras. Então, esse número ele pode ser bem maior, sabe? Mas o Perfeito. nosso termômetro mesmo de número de visitante são as cataratas, porque nas cataratas a gente tem um centro de visitante que compra o ingresso e tal, então ali que a gente tem um termômetro. Que é porque e a Foz de não visitar as cataratas é como não ver a Torre Eiffel, não visitar o Coliseu, né? Por Precisa ir. aí, Claro que se a pessoa vai várias vezes, sim, nem sempre vai visitar. Mas é curioso também, Silvana, que eu estive já algumas vezes em Foz e a primeira vez foi em 99. E aí, e a última foi em 2019. Então eu percebi muito o crescimento e a variedade de oferta hoteleira. Então, tem desde o mais top, o hotel mais resort, mega, até aquele hotel mais em conta, e também a oferta de turismo, também com preços bem acessíveis se comparados com outros destinos, né? Assim, mesmo no Nordeste, no sul, tudo é mais perto, as atrações. Então, assim, achei que houve uma melhora e democratizou bem o turismo. O próprio acesso para as cataratas é um valor bem uhum, viável, né? uhum, Assim, é acessível, claro que tem um custo, até porque tem a viagem, tudo. uhum, Então, o que me chama atenção hoje, vendo o destino, né, desde 2019, da última visita, foi essa ampliação da oferta hoteleira. Eu queria saber se eu estou correto nessa visão, e dessa democratização também de várias opções de passeios, do mais caro também ao mais em conta, uhum. visita na usina, porque eu, por exemplo, eu comprei aquele passaporte, não tem um passaporte Uhum. Iguaçu, Iguaçu. que foi sensacional, assim, Aham. o preço que eu paguei um passaporte, que me deu direito, acho que a 3 atrações, é o preço que qualquer coisa em Gramado, só para você entrar, olhar o Papai Noel, ele já. Entendeu? Sim. Paulo, olha, Foz do Iguaçu é uma cidade bastante em progresso, né? Ela está em constante evolução. Nós temos aqui um parque hoteleiro gigante. Como você mencionou, nós temos hotéis 5 estrelas até o mais econômico. Nós temos hostel, nós temos o Airbnb, nós temos pousadas, enfim, tem hospedagem para todos os bolsos, né? Então, a gente tem bastante opções para se hospedar em Foz. Os hotéis, eles estão sempre em constante manutenção, reforma, modernização. Você não vai pegar um hotel 3 estrelas, por exemplo, e que está dentro da rota turística, nossa, dentro do corredor turístico, que você vai encontrar problemas ou defeitos e o mofo, parede mofa, vaso que não funciona, vaso sanitário que não funciona. Não, você não vai encontrar, porque eles estão permanentemente eles estão fazendo essa reforma para oferecer o melhor produto. Na área de gastronomia, eu vou pontuando assim para a gente não se perder. Na área de gastronomia, Paulo, aqui você encontra pratos de qualquer etnia. Aqui tem a turca, tem a egípcia, tem a árabe, tem a chinesa, a coreana, enfim, tem americana, tem italiana, aí tem as regionais, né, que são gaúcha, catarinense, do Mato Grosso. Aqui você encontra gastronomia para qualquer gosto, sabe? Tudo. Os restaurantes têm desde os top até os mais simples, né? E a comida mais elaborada, mais tradicional. Então, a gente tem aqui uma gastronomia bastante bacana. E também nós temos a talvez a gente pode depois se estender mais,
que é o fato da gente estar morando com a divisa de dois países. Então, você pode tomar café da manhã no Brasil, almoçar na Argentina e tomar o café da tarde ou jantar no Paraguai, né? Ou vice-versa, porque a Argentina ela é mais forte o jantar. Então, o pessoal toma café da manhã no seu hotel, vai para o Paraguai, faz as compras, almoça, nanana, e à tarde e à noitinha vai para a Argentina. Eu fiz esse roteiro já, acompanhada com você guiando, viu? Eu já fiz esse roteiro. Sim, eu fazia os press trips, eu fazia, sempre a gente integrava os três países, né, para divulgar os três, porque hoje a gente não pode mais fazer divulgação de Foz do Iguaçu. A gente precisa incluir ali porque são destinos conjuntos, tanto que a gente já batizou de Destino Iguaçu, porque são três países que se integram perfeitamente. Então, isso que eu ia te perguntar, porque Foz do Iguaçu é um destino internacional, como você também registrou, também por causa da tríplice fronteira, né? Sim. Brasil, Argentina, Paraguai. E aí a divulgação, então, é em conjunto, assim, vocês se comunicam, as cidades, né, na verdade, se comunicam, porque a porta de entrada pode ser pelo aeroporto em Foz do Iguaçu, mas também pode ser pelo lado argentino, ali no próprio aeroporto Iguaçu também, né? Não tem um ali? Sim, tem. Tem. Agora, inclusive, está voltando o aeroporto do Paraguai, que fica a 30 quilômetros daqui. Mas a gente, na verdade, nós temos aqui na região 3 aeroportos. O Cataratas, que é lá da Argentina, que fica na província de Misiones, e que está a 25 quilômetros de Foz, e eu acho que é Guarani, eu não lembro mais o aeroporto do Paraguai, que também está a 25, 30 quilômetros. Só que ele passou uma temporada, principalmente ali pré-pandemia, e a pandemia, eles estavam meio que sem essa conexão aérea. Mas a gente faz um trabalho bastante integrado entre entre todos os países, entre os 3 países. Que ali nós temos Porto Iguaçu, que é na Argentina, né? E aí tem Cidade do Leste, que é no Paraguai, e Foz do Iguaçu. E quando a gente vai para as feiras, por exemplo, a gente vai para as feiras aqui do Brasil, normalmente Porto Iguaçu e Cidade do Leste vão junto trabalhar no mesmo stand. A gente fazia muito isso, deles estarem integrados no mesmo stand. Por quê? Porque é aquela coisa, a gente não consegue mais vender um passeio das cataratas do Brasil sem pôr um cassino da Argentina, ou o bife de chouriço da Argentina, ou as compras no Paraguai, né? Então, hoje o turista, ele quer essa integração. E a gente, desde 2005, 2007, quando foi criada a gestão integrada, a gente começou a trabalhar conjuntamente com isso, sabe? E a gente está fazendo esse trabalho até hoje, e essa integração todos juntos. Que legal. E agora uma coisa, por exemplo, da última vez que eu estive em Foz, para ir lá na Argentina, tem, né, quais são os documentos e a documentação que a pessoa precisa para ter esse acesso à Cidade do Leste e a Puerto Iguaçu? O que você pode atualizar aí para os nossos ouvintes que em breve vão desembarcar aí no Destino Iguaçu? Sim. Tanto no Paraguai quanto na Argentina, para o brasileiro, só o RG já é o suficiente. Ele não precisa vir com passaporte, a menos que ele vá seguir viagens, por exemplo, pela Argentina ou no Paraguai. Mas se ele for ficar aqui na região, nas 3 cidades, o RG já é o suficiente. Hoje, a CNH está valendo para visitar a Argentina, mas nem sempre é assim. Então, porque às vezes, conforme o governo, a mudança de governo da Argentina,
pode oscilar isso. Então, eu nunca recomendo que venha com o CNH, mas sim com o RG. O RG vale para entrar no Paraguai e na Argentina. E você já teve alguma experiência que o passageiro teve que, enfim, Em chegou com a várias, CNH? sim. Eu já tive passageiros, N tipo de situações que aconteceram. Por exemplo, uma vez eu estava acompanhando um grupo do Ministério do Turismo e eles vieram só com a carteira profissional, Olha. ou, aquela carteirinha profissional que eles têm, e Uhum. achando que aquilo lá era suficiente. Não, não pode, não adianta. Você não entra na Argentina, esquece. Você pode ser o presidente da República, se você não tiver o documento correto, você não vai entrar. Teve situações de pessoas com documento vencido, que também não puderam ir para a Argentina. Que mais? Que era Aí, para aí, em vez CNH de e que com- não valia. Aí, em vez de comer o churrasco lá na Argentina, vai comer o churrasco em Foz do De Foz do Iguaçu, que é uma Iguaçu. delícia também, né? Sim, que é maravilhoso, que tem diferentes tipos, tem a churrascaria mais tradicional aqui, ela tem um show espetacular, né? É, Então, só que lá, só para complementar, no Paraguai é mais flexível. Você pode, às vezes, você nem acaba nem fazendo a entrada lá, mas sim, é perigoso, eu digo assim, você pode, esqueceu de fazer entrada no país, e aí, de repente, você acaba caindo numa situação, e aí, cadê a sua migração? Não tenho, é. não fiz, esqueci. Isso vai dar um transtorno gigante. Então, para ali na aduana, faz a imigração, vai lá bonitinho lá dentro, fica tranquilo, que daí não vai te dar nenhum problema. Normalmente nos grupos de turismo, assim, acaba no próprio ônibus, né? Você já faz lá já preenche, né? Uhum. As coisinhas, né? Tem que Sim, descer só para passar lá pela para parte carimbar e sanitária, né? tal. Aham, Atravessar exato. Ô, Silvana, eu queria saber o seguinte, há eventos, porque Foz do Iguaçu também é um destino considerado um destino muito importante para eventos, feiras, congressos, até Uhum. pela parque hoteleiro grande, né, para receber gente, e de fato, claro que a gente sempre falando num cenário assim antes da pandemia, né, porque agora muita coisa mudou, a gente nem não tem ainda o cenário real assim do futuro. Mas me conta como é que está a estrutura para eventos, como é que estão os centros de convenções, tem alguma novidade, alguma coisa que vai inaugurar, ou o que que tem de novo? O que que você podia me Uhum. atualizar? Nós aqui temos, no setor de eventos, é bem forte, bem forte. Os hotéis, os grandes hotéis de Foz do Iguaçu, eles construíram grandes centros de convenções, né? Eles estruturaram com o que existe de mais moderno para se receber eventos. Agora, mesmo na pandemia, a gente está recebendo muitos eventos. Diariamente, nós temos vários eventos sendo realizados. As empresas organizadoras de eventos estão bem satisfeitas com essa situação. Mas a Foz do Iguaçu, ela foca a realização de eventos mais na baixa temporada, que é de março a junho, né? Agosto a novembro, porque tem mais disponibilidade de aéreo, tem mais disponibilidade de leitos, né? Fica mais tranquilo nessa época. E nós, Foz do Iguaçu, Convention Bureau, Secretaria de Turismo também, a gestão integrada, ela focou bastante nessa área, justamente para ocupar essa temporada que os hotéis ficavam bastante ociosos, né? Então, existia uma oscilação muito grande de chega na baixa temporada, demite, existia uma demissão em massa. É, então, a gente foi trabalhando isso de uma forma com marketing, com estratégias, com feiras, com rodadas de negócios, com workshops, e, enfim, todos
os formatos que a gente poderia usar para atrair centros de eventos. Durante muito tempo, a gente trazia organizadores de eventos de todo o Mercosul e de outros países também, para que viessem conhecer Foz do Iguaçu, e essa estratégia era paga pelo destino, do aéreo até a alimentação, para que eles viessem conhecer Foz do Iguaçu e conhecer a infraestrutura que Foz do Iguaçu possuía para sediar um evento. E hoje a gente tem essa tranquilidade de receber muitos eventos. Eu sou testemunha, Silvana, porque numa das ocasiões que eu estive aí foi exatamente numa viagem para organizadores de eventos que vocês trouxeram de São Paulo, pessoas importantes, né, da área de eventos, e que eu, como jornalista lá na época na revista dos eventos, fiz a cobertura da viagem e foi assim uma experiência maravilhosa, porque eu vi de perto e em loco, né, os hotéis enormes, né, uma estrutura que de eventos assim, uma estrutura maravilhosa e assim a pessoa desceu do quarto em 2 minutos já está dentro da sala de eventos com toda a oferta de atrações para os acompanhantes, né, que estiverem com os congressistas, né, podem passear, pode fazer. Então, assim, eu me lembro muito bem desse trabalho e feliz em saber que esse seu trabalho lá, algum tempo atrás, ainda gera efeito, né, repercussão boa para o destino. Sim, exatamente. Continua e hoje de uma forma muito mais moderna. A gente continua fazendo esse trabalho mensalmente. Pessoas capacitadas e dentro de cada setor viajam o mundo todo para divulgar Foz do Iguaçu. A semana passada tinha gente na Espanha. Puxa, agora eu não me lembro direto, mas estavam em 2 ou 3 países fazendo divulgação, tanto do setor de turismo, os atrativos turísticos, quanto de área de eventos. Então, esse é um trabalho contínuo, que não se pode deixar, só porque agora a gente está num nível elevado, de boa visitação, de recebendo bons eventos, você dá uma parada, não é uma forma correta. Então, sempre participando junto com a Embratur nos eventos que existem pelo Brasil, pelo mundo afora. Ô, Silvana, e também durante uma época, aí eu queria confirmar com você se ainda está acontecendo esse evento que era o Festival Internacional de Turismo em Foz do Iguaçu, né? Eu lembro que 2000, enfim, anos 2000 teve essa feira, eu também tive aí. Ainda continua esse evento? Como é que é? Sim, continua. Já está eu acho que é 17ª edição. Eu fui na Antes, primeira. faz tempo ainda. Faz Faz tempo. tempo. Então, a feira continua. Antes ela era realizada em junho, justamente por ser baixa temporada, mas era um frio danado, né? Todos os visitantes, principalmente os jornalistas, vinham para cá e, nossa, passavam um frio danado. Mas aí foi escolhida uma nova data agora. Acho que esse já é a terceira edição que está numa nova data, que é na primeira semana de dezembro. E aí é um evento que está bastante forte, cresceu bastante. É um evento que se modernizou de acordo com a evolução do mercado. Então, é um evento bastante forte. Eu não vou lembrar a data que vai ser realizada esse ano, lógico, mas é ali na primeira semana, tipo 3, 4, por aí. Você falou você falou muito sobre épocas do ano, né? De baixa e alta temporada. Você, pessoalmente, qual que é a melhor época do ano que você entende como a época mais a época ideal para o turista visitar o destino, assim? Até porque em relação ao clima, para conseguir fazer todos os passeios sem precisar ficar muito tempo em fila, porque
A gente sabe que se pega numa alta temporada, o calor também, o verão em Foz são 42 graus, um calorão, Uhum. umidade alta, muita gente. Enfim, tem alguma dica aí de quem mora em Foz? É, a época melhor para se visitar Foz do Iguaçu realmente é no verão, né? É no verão porque tem passeios aqui em Foz do Iguaçu que você toma banho nas quedas d'água, né? E no inverno isso já fica um pouquinho mais, Mais né, gelado. mais gelado, a não ser que seja um europeu, que daí para ele aquilo ali está tudo bem, né? Mas a melhor época realmente é de outubro a março, é uma época boa para se visitar Foz do Iguaçu. Dezembro, janeiro e fevereiro é alta temporada, então assim precisa fazer uma reserva com bastante antecedência porque o nosso Réveillon, por exemplo, aqui, essa semana depois do Natal até 5 de janeiro, para se encontrar um hotel com um leito vai ser complicado, porque o nosso Réveillon aqui está crescendo bastante, cada vez ficando melhor. Então, os hotéis estão investindo muito nessa festa. Então, é muito cheio, é muito lotado. E tem algum assim que é o mais badalado hoje? Qual que é o mais disputado, assim, ou os mais, assim? Tem os mais, né? Cada um com o seu perfil, né? Cada um tem um perfil diferente. Tem o Rafaim Centro, que faz desculpa, o Rafaim Palace, que ele faz um Réveillon grande, com muita gente. Eles têm, assim, um espaço grande, com bandas, e, enfim, é um Réveillon bonito. O Bourbon Cataratas, né, é um perfil diferente, mas também é um Réveillon grande. O Wish Resort, o Mabu Termas, agora Ah, tem o Gran Carimã, que é um hotel super antigo de Foz do Iguaçu, mas que ele foi totalmente reformado, totalmente remodelado, que já tem um centro de convenções, mas está ampliando, vai ser maior ainda, que ele que ainda legal. não terminou a fase de reforma, de ampliação, que também tem Réveillon. Eu acho que E, são esses. E o Hotel das Cataratas, né? Hotel das Cataratas, a gente poderia até dizer que é um 6 estrelas, né? uhum, Que é ficou chique lindo. demais, né? Ele é da bandeira Belmont, né? Então ah, tem um Réveillon bem sofisticado, assim, né? Pessoal, ó, essas dicas que a Silvana já deu, vocês já podem anotar os nomes, que é por aí, o caminho começa por aí, entendeu? Você quer ficar bem lá em Foz, o caminho já, a Silvana já está começando a dar o caminho. E aí, Silvana, eu queria registrar aqui o seu site, que é o silvanacanal.com.br. Me conta um pouquinho do seu site, que eu sei que é um, é um portal, né, de notícias que você publica todas as notícias e Uhum. novidades do que está acontecendo no destino. Me conta um pouquinho como é que é essa sua rotina aí de produção do Uhum. conteúdo, da publicação, e é uma fonte importante aí para Uhum. quem quiser visitar a cidade, a Paulo, região. antes de eu entrar nessa área, você falou que eu estava dando dicas, e uma coisa que seria bacana eu complementar nessas dicas é dizer que nós aqui também temos bastante empresas, agências de viagens, operadores de turismo, que eles têm, como você mesmo comprou o pacote lá, né? Isso. Tem várias ofertas para facilitar isso, que facilita a compra de ingresso para os atrativos, a gente acabou fugindo do que eu não falei, a É, quantidade de atrativos que nós isso. temos aí, que nós Aham. temos museu de cera, nós temos parque dos dinossauros, nós temos museu de carros de cinema, famosos de cinema,
Tem aquele da Ah, Tríplice Fronteira, né? Tem um museu bonito lá, né? Da Tríplice. tem, tem esse museu, tem o templo budista, tem a Itaipu, tem o refúgio biológico, O que Parque das mais? Aves. O Parque das Aves, ele tá maravilhoso, ele tá lindo, É. cada vez ele fica mais lindo. Olha, o Parque das Aves foi um lugar que eu nunca me esqueço. Claro que as cataratas é assim um negócio maravilhoso. E Uhum. aí, assim, só que acho que na segunda vez que eu fui em Foz, que eu tive acesso ao Parque das Aves, eu lembro que eu saí assim, maravilhado. Enquanto eu não levei a minha esposa e a minha filha para conhecer esse Parque das Aves, eu não sossegava. Aí elas também É ficaram encantadas. maravilhoso, sim. E além disso, ainda tem o Macuco Safari, que é o passeio que vai te dar o banho, o batismo nas quedas d'água, nas grandes quedas das cataratas do Iguaçu, né? Também, essa, eu sei, eu fiz duas vezes esse daí. Ô, Silvani, tem gente que acha que não vai se molhar. A pessoa acha, não, Não, eu não. Aí você as fala, não, pessoas, você não vai se molhar. sim, É, as você pode. pessoas se enrolam nas capas de chuva e se protegem, isso aqui. Não! Primeiro que a pessoa acaba ficando, de repente, preocupada porque não quer se molhar e e daí não aproveita o passeio na sua, captando tudo que o passeio Uhum. oferece, as energias, a emoção, a adrenalina, porque passar embaixo das quedas, cara, não tem outro passeio igual, sabe? É maravilhoso. Você passa embaixo das quedas, toma aquele banho, sai revigorado, sai refeito, sabe? É maravilhoso. Além disso, ainda agora tem o catamarã, que é um barco, é uma embarcação que faz o passeio nos rios Iguaçu e Paraná, e é de ponte a ponte, que ele vai até a ponte que liga o Brasil à Argentina, aí ele dá uma paradinha bem no meio, na foz dos dois rios ali, que é o Iguaçu e o Paraná, aí ele sobe até a ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. E agora a gente tem mais uma ponte, que é da Integração, linda, uma ponte linda, que está em fase de finalização, que Ah. também vai ligar com o Paraguai, uma outra região do Paraguai. É muito bacana, assim. E essa ponte ela Esse fica mais para cima, assim, ou fica próximo da Ponte da Amizade, essa nova aí. Ela. Não, ela tá quase que no meio ela tá no meio ali, sabe? Uhum. Ela tá bem perto do Marcos das Três Fronteiras, né? Aham, aham. E esse catamarã, ele se oferece jantar, tem 3 passeios por dia, sabe? Ele se aluga para eventos também. Olha. Tem eventos que são realizados lá dentro. E ele em movimento, né? Ele em movimento, navegando e tá rolando o evento ali. Aí tem também agora nós temos a roda gigante, a maior roda gigante da América Latina, Ah, é mesmo? que Onde fica que. ali no Marcos das Três Fronteiras, Olha tá só! ali, com um pôr do sol, não tem igual. É fantástico. Fica dentro daquele complexo do Marco das Três Fronteiras? Ele está ao lado do Ah, Marcos das Três Fronteiras. Tem também o Marcos das Três Fronteiras, que ele foi totalmente revitalizado. Nossa, agora ele tem praça de alimentação, ele tem restaurante com pratos sofisticados, ele tem o pôr do sol, que é aquele pôr do sol não tem igual. é muito bonito mesmo. Tem também, que mais que tem lá dentro? Nananana. Tem várias coisas bacanas. E tem o show. Dentro do Marcos das Três Fronteiras é realizado um show de etnias, né? Etnias e regional. Acontece ali das 19 até 21 horas, em volta da fonte, Uhum. em volta do obelisco
do Marcos das Três Fronteiras. Ó, assim, eu já entrevistei aqui, Silvana, a Beth Wada, que trabalhou muitos anos, há muitos anos atrás, em Foz, e a gente falou muito de Foz, e falando com você, é um destino que eu adoro, que eu tenho um carinho, e aí eu vou adicionar um passeio aqui das suas dicas, que Ah, é o passeio lá em Itaipu, que é imperdível, primeiro que assim, sim. é um dos primeiros que tem que fazer Itaipu, Aham. mas em particular eu fui também à noite em Itaipu, naquele centro, no observatório, fazer Observatório. observação à noite em Itaipu. Olha, Sim, uma experiência sim. assim inesquecível. Foi uma coisa assim sensacional com o telescópio gigante lá que eles têm e aquela noite super limpinha, né? Foi mais ou menos no mês de junho, tava Aham. friozinho, mas assim, o céu limpinho, né? Então, uma Uhum. experiência assim inesquecível também. Sim, tem. Olha, a gente tem atrativos aqui, Paulo, para você ficar 7 noites e ainda falar assim, ah, eu quero mais, porque ainda faltam coisas para se visitar, porque você ali na Argentina tem N tipo de passeios que você pode fazer, mas lá no Paraguai a gente tem as mini cataratas, sabe? A gente tem a Ah, mini cataratas lá. Por quê? Lá tem um rio chamado Mondaí, ou como dizem os guaranis, Mondaã. ah, Ele é lindo e ele foi revitalizado, é um lugar bacana para se visitar. Lá tem esses esportes de aventura, como arvorismo, tirolesa, e que você passa assim do ladinho das cataratas dele, do olha. ladinho das quedas. É bem bacana, sabe? E aí, a gastronomia do Paraguai também é muito, muito sofisticada, muito rica, sabe? Então, são coisas assim que o turista vindo para a nossa região, ele pode ir lá procurar uma agência de viagem ou uma operadora de turismo e comprar os pacotes e fazer muitos passeios. Tem um passeio aqui também que ele é oferecido por uma operadora que é um ônibus panorâmico e ele passeia em vários atrativos turísticos. Ele vai a Itaipu, volta e encerra lá no Marcos das Três Fronteiras. Nesse caminho, ele passa pela Ponte da Amizade, que liga o Paraguai ao Brasil, ele passa no Templo Budista, não, desculpa, o Templo Budista não, Mesquita, a Mesquita Árabe, Uhum, que é uhum. gigante, é bonita, e ali já tem uma loja de artesanatos típicas deles lá, dos árabes. Tem também uma doceria que, nossa, quem Ó. não vai quem não vem para Foz e não vai lá, tá perdendo muito. É maravilhoso. E aí ele encerra lá no Marcos das Três Fronteiras para você assistir o show, ao pôr do sol, enfim, é É, maravilhoso. Então tem muitas coisas que você pode fazer nessa cidade. Então, tipo, eu não recomendo a pessoa vir para Foz do Iguaçu e ficar menos do que 5 noites, porque ele vai ah, deixar de fazer muitas coisas. exatamente. Eu ia te perguntar isso. Qual o tempo mínimo que você recomenda, né, para quem visitar o destino? E esse toque que você deu, né, que a pessoa já se organize antes de embarcar, de quais passeios vai fazer, porque tem que agendar com uma antecedência algumas coisas, né, Silvana? Sim, Porque se uhum, chegar, não dá para chegar no café da manhã aí hoje, o que que vai fazer? Não. Enquanto você está pensando que vai fazer, a maioria já está lá a caminho do sim, passeio, né? exatamente. Não, tem que se organizar. Para aproveitar, otimizar mais o tempo, se organizar com antecedência, é só digitar ali na internet Foz do Iguaçu, Destino Iguaçu, atrativos de Foz do Iguaçu, que vai vir uma enxurrada de informações e ali vai ter todas as informações que você vai querer saber sobre os atrativos turísticos. Tem o site do Visit Iguaçu, por exemplo, tem todos os destinos, todos os atrativos turísticos. Então, Ah, ali já tem bastante informações que você pode utilizar. Então, assim, eu recomendo a pessoa nunca vir
sem ter já alguma coisa definida, desde o hotel, lógico, desde o hotel até os passeios, tudo, tudo. A gastronomia você ainda pode oscilar e daí, porque tem restaurante para tudo quanto é lugar, então você pode chegar e entrar em algum restaurante que você vai sempre comer uma comida boa. Mas se você quer comer uma comida típica, aí você vai precisar pesquisar. E assistir os shows, né? Os Fazer shows, tudo. e Uhum. mesmo nas cataratas, precisa agendar a data, comprar esse Sim, ingresso antes, tem todo um. Agora, tudo, uma tudo. dúvida de jornalista para jornalista. Destino Iguaçu. A gente em português, né? Iguaçu com C cedilha U, certo? E em Uhum. espanhol com dois S. É isso? Não, Como é que é? Eu, não. eu vira e É, mexe, eu é faço uma confusão. uma Até você confusão, você né? falou Visit Iguaçu, mas eu Visit Iguaçu em que língua, né? Em qual Pois é. idioma? Então, assim, a gente tem três, né, formas de escrever o Destino Iguaçu. É, é confuso, mas na época que foi determinado esse slogan, foi decidido manter as suas origens. Então, assim, se você for escrever em espanhol, você vai escrever Destino Iguaçu, com Z. Se você for escrever em inglês, você vai escrever destino. Você vai usar, a gente usa Iguaçu com dois S's, porque não existe Hum. cedilha. Se você for. Aí, aqui no Brasil, a gente usa cedilha, Iguaçu. Então, 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 por exemplo, o espanhol é site, com o site Iguaçu, ah, visitiguaçu.com é com dois S. com dois S's. Uhum, Ah. dois S's, É, porque tá? faz uma assim, e como jornalista, eu sei que em português é com C cedilha U, isso daí não tem erro. Mas Sim. a gente começa a ver outras formas Uhum. e legal esclarecer. E sobre o seu site, Silvana, me conta, o É verdade. Oh, silvanacanal.com.br, e que a Silvana, ela também compartilha, além no site dela, no LinkedIn, sempre tem notícias de Foz. Me conta um pouquinho. então, eu criei, na verdade, eu vou buscar lá no tempo passado, quando eu estava lá trabalhando na assessoria de imprensa e que a tecnologia não era tão avançada assim, que a gente não tinha tanto acesso. Eu criei um blog para eu colocar as notícias por onde eu viajava, eu produzia releases e eu colocava dentro desse blog os releases com foto. Então, eu mandava para os jornalistas o link do blog, que era mais fácil do que eu ficar mandando por e-mail. Às vezes o e-mail não chegava, o e-mail não estava Uhum. correto. Enfim, estava ali dentro do blog. E eu, por anos, muitos anos, eu usei o blog como uma forma de armazenar a minha produção e o jornalista ter acesso a ele, né? Aí, depois de passar um tempo, eu comecei o blog realmente como fins de divulgar as notícias da região e do mundo também, porque não como um meio de comunicação não só para consumo do jornalista, mas ampliei. E agora, há pouco tempo, eu transformei ele num site, num portal de notícias, porque as coisas vão evoluindo, a gente tem que ir se modernizando, Isso. né? E eu Aham. criei o silvanacanal.com.br e ali eu estou trabalhando nele, que não é o site não é, ele tá faz um ano que eu tenho, menos de um ano que eu tenho ele, então eu estou trabalhando bastante nele e eu gosto de como a internet não tem fronteiras, eu busco sempre estar produzindo notícias de diferentes cantos do mundo, né? Então, não existe só notícias de Foz. Claro que eu priorizo mais, né? Lógico. Mas eu sempre estou pontuando coisas de diferentes lugares do mundo para que ele se expanda mais, cada vez mais. E Legal. aí, ele também se tornou um meio de comunicação que fortalece o próprio trabalho de assessoria de imprensa, né?
Então, tanto como o Instagram, como até o TikTok, enfim, a gente vai usando de todos esses meios para estar se fortalecendo. E hoje, até para dar prestigiar também dos seus clientes que você está atendendo em assessorias, quer divulgar alguém, falar de algum dos seus clientes que você está atendendo, o que você pode contar um pouquinho? Olha, eu tenho diferentes clientes, mas quase todos relacionados ao turismo. Eu trabalho numa Cuco Safari, um dos clientes é o grupo Macuco Nossa. Safari, Uhum. e o Macuco Safari ele expandiu bastante, né? Ele tem o passeio de barco lá nas cataratas, ele tem o catamarã no Brasil, e Ah, o tem o catamarã, catamarã, aquele catamarã que você comentou também é do sim, grupo. Ah, que sim. bacana. Uhum. E tem o catamarã do Paraguai, que faz o passeio na área paraguaia, né? Aham. Aí tem também dentro do grupo, tem um outro atrativo que está a uns 200 quilômetros daqui, que é o Parque de Capanema, lá, que tem passeios de aventura bem interessantes. E do, Aí e do dentro do Macu, Macuco tem te- aquele arvorismo, né? O pois não arvorismo. tem mais Não agora, tem mais. Eu não tem fiz aquele mais. arvorismo. Eu fiz. Nós fomos meio que cobaias na época para aprovar aquilo lá, tudo foi. Durante muito tempo a gente utilizou ele, mas agora está suspenso. Desativado. Uhum. Aí, dentro do grupo ainda também eles estão expandindo, conforme eu falei que eles estão expandindo, eles estão construindo catamarã em outros lugares, como Florianópolis, Salvador. Olha. Também tem. Acabaram de ganhar licitação para operar no Parque do Turvo, que é um parque estadual do Rio Grande do Sul, que tem que existe lá as maiores quedas d'água em extensão. São 1.800 metros de extensão de quedas d'água. Está ali dentro desse parque, o Parque do Turvo. Essa é uma coisa bem recente, Que aconteceu o mês legal. passado, então ainda está na tramitação legal de tudo, mas também eles vão revitalizar todo o parque e tal para recebimento de. E é uma forma também que vai alavancar a economia daquela região, porque são tudo microcidades, pequenas Hum. cidades que estão em volta Uhum. e que não existe nem hotelaria. É uma coisa assim, Ah, sabe? muito, Então, é muito novo ainda, né? muito novo. Então, é uma coisa que eles vão alavancar. Fora o Grupo Macuco, eu também faço assessoria de imprensa para uma agência de viagens que ela foca no turismo de saúde, né? A Iguazu Wellness, que ela foca nesse Nesse nicho, público. né? Uhum. Nesse nicho, O que que são é? passeios turísticos mesmo, Ah, tá, com tá. esse foco de você despertar os teus sentidos para que você aproveite mais um passeio. Por exemplo, tem um passeio aqui que eu ainda não mencionei que se Ah, chama Aguaraí. Ele é trilha dentro de uma mata preservada e nativa, faz a trilha, então a Iguaçu Wellness vai fazer com que você desperte teus sentidos para para aquilo que você está vendo, seja a árvore, as folhas, os galhos, a folha seca, o vento, o cheiro, enfim. E aí você chega num local que você tem um almoço bem rústico, uma forma bem rústica, você compra o almoço antecipado, e aí é de frente para o Rio Iguaçu, né? E aí depois, para complementar o passeio, que também você tem que pedir separadamente, se você quiser, de navegação, com caiaques, paddle, canoas, e aí você sobe um rio afluente do Rio Iguaçu, que tem corredeiras, que tem cachoeiras e tal, e aí ó. você complementa o passeio com isso. Então, esse é um produto
que é mais ou menos, esse é o nicho da Iguaçu Wellness. E tem yoga, tem outras terapias, várias outras terapias que a Iguaçu promove. Domingo retrasado, um exemplo que eu vou te dar, domingo retrasado nós fomos fazer um yoga num heliporto que tem acima das cataratas, na beirinha do Rio Iguaçu. Olha. E nós fizemos a yoga durante 4 horas. A gente recebe todas as informações, faz uma trilha no meio da mata até chegar no heliporto. Uau! Esse é um produto que a Iguaçu Wellness oferece. Uau! Ó, eu vou deixar todos os links vou deixar na descrição do seu episódio. Eu vou deixar todos os links da Silvana e também os links das empresas que ela está atendendo e quais outras que você pode dizer também, para a gente também ajudar a dar mais visibilidade também. Dos trabalhos de assessoria de imprensa, eu ainda tenho trabalhos freelance que eu faço. Agora, por exemplo, eu estou fazendo assessoria de imprensa para uma corrida do turismo, que vai acontecer dia 6 de novembro. E vai ser realizada dentro do atrativo do turismo que você elogiou muito, falou, que é a Itaipu Nacional. Nossa, vai ser feito lá dentro. Que legal, que legal. Essa prova eu acho que eu já vi antes, né? Já acontece essa prova com alguma frequência? Não, essa Não. É a segunda edição. A gente fez a primeira edição, foi feito dentro do Parque Nacional do Iguaçu, então só que daí logo veio a pandemia, a gente não fez mais, a gente está retomando agora. Mas tem outras corridas que você deve estar mencionando, que domingo agora, ontem, aconteceu a Corrida Internacional do SESC, que é a Maratona Internacional do SESC, que são 42 quilômetros saindo de dentro da Itaipu. Olha. E encerrando lá nas Cataratas do Iguaçu. Uau! Nossa, é chão, hein? Preparação física boa. Silvana, nós temos ouvintes, muitos ouvintes aqui que são corredores, corredoras, maratonistas. Então, ó, Destino Foz do Iguaçu, o pessoal da corrida aí, já se prepara aí, entendeu? Amarra o tênis aí que, né? São 3, não, são quatro corridas que são tradicionais em Foz do Iguaçu. Tem a Maratona Internacional do SESC, tem a corrida agora me fugiu o nome, que ela é feita, que são 21 quilômetros, que sai do portão do parque até as cataratas, um pouquinho antes do portão. Tem acontece em julho. Tem a Corrida da Mulher, que acontece em março, que já está na 11ª edição, que eu também faço assessoria. Legal. E agora a gente voltando com a Corrida do Turismo em novembro. Que legal. Foz do Iguaçu sempre com muitas novidades, notícias, atrações. Eu vou me organizar para o ano que vem visitar de novo o destino, porque a última vez que eu estive aí, Silvana, eu fiquei, claro, com aquele gostinho do quero mais, quero voltar. Ainda eu tive um problema na minha conexão do voo, perdi um dia. Mas o problema não foi, o problema foi da companhia aérea, né? Eu só perdi um dia. Aí já fica frustrado e tal. Nossa, mas aí eu cheguei, desembarcamos em Foz, eu falei, e eu tava tudo organizado, falei, vamos começar pelo que tem primeiro. Aí fizemos, no final conseguimos. Ficou faltando eu fazer o meu passeio, que já fui acho que 4 ou 5 vezes em Foz e não fiz ainda o helicóptero. E era a viagem do helicóptero. Mas aí é uma boa razão para retornar, né? O helicóptero é outro atrativo maravilhoso. Você sobrevoar as cataratas de Iguaçu, a emoção que é sobrevoar ali é espetacular. E tem o avião, né? O Boeing 737 que está parado ali, né? Em frente a... Tudo... curioso, assim, tudo em Foz. Você sai de carro ou de ônibus e tal...
Você sempre tá olhando, sempre tem alguma coisa, uma coisa nova, é curioso, assim, enfim, é um destino gostoso de passear, assim, como turista, Sim, tem né? muita coisa boa. E assim, por exemplo, tem passeios que você não paga, né? Que é grátis, por exemplo, o templo budista, você não paga. A mesquita, você não paga. A nova igreja católica lá, que é um monumento lindo, que está em fase de conclusão, também, sabe? Tem várias coisas que você tem a feirinha da JK, que a gente chama, que é no domingo de manhã. Não é gigante, mas ali você vai encontrar muitas culturas, né? Que você pode ir ali comer o bom pastel, comer comidas diferentes também. Então, tem muitas coisas assim que Foz do Iguaçu foi crescendo e amadurecendo e trazendo. Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu agora cresceu muito a cultura do café, né? Então tem muitas cafeterias que oferecem diferentes tipos de grãos, de pó, de preparo, buscando a cultura árabe, buscando a cultura árabe que tem aqui, Uhum, nossa, tem vários, eu até me perdi aqui, mas uhum. o café de Minas Gerais, por exemplo, aqui tem uma cafeteria que oferece o café de Minas Gerais que é top dos tops, assim, sabe? E então tem muita coisa. Foz do Iguaçu, inclusive, tem um produto que está sendo vendido já desde o ano passado, que se chama Laboratório do Café. Você Olha, vai lá 2 horas de curso para você aprender a identificar grãos, como comprar, como preparar e como beber, olha, que, sabe? que Tem legal. outro produto que é de passeio de cafeteria em cafeteria. São 5, se eu não me engano. Então, assim, gente, aqui nós temos muita coisa, muita Enquanto coisa. vai numa família, um quer fazer um determinado programa, o outro vai sempre ter um programa para atender as exigências, né? Assim, Sim, é bem sim. multi. Silvana, eu quero ir caminhando para o nosso final, agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, compartilhar um pouco da sua história no jornalismo, o seu conhecimento sobre o destino Foz, atualizar sobre, né, as coisas da cidade onde eu tenho tanto carinho, assim. Muito obrigado mesmo por prestigiar aqui e também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, toda a família da Silvana, amigos e colegas jornalistas e ouvintes, né, que acompanharam até aqui. Silvana, para fechar nossa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado final para os nossos ouvintes, pode ser uma mensagem, enfim, fique à vontade. Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, né, e poder expandir cada vez mais o nosso conhecimento e também a falar um pouco da nossa terra aqui, Terra das Cataratas, como a gente chama. Essa é uma oportunidade maravilhosa, né? O Paulo, uma pessoa que eu conheci já muitos anos atrás, né, Paulo? E hoje a gente está se reencontrando depois de tanto tempo. Ele disse que veio várias vezes para Foz do Iguaçu, mas não me contactou. Ah, mas é correria, mas a É a próxima eu vou avisar, correria. a próxima eu vou avisar. Tá, exatamente. Não, tudo bem, fique super tranquilo e eu estou à disposição. Se caso alguém queira informações, queira saber mais coisas de Foz do Iguaçu, eu estou à disposição, porque falar de Foz do Iguaçu sempre é um prazer muito grande, porque nós estamos dentro do setor de turismo há tantos anos, então é um filho que a gente foi gerando e ele foi crescendo, crescendo, e hoje ele está com essa amplitude, né, tão grande, tão bonita, que o mundo todo está buscando conhecer, né? Por exemplo, um mercado que a gente não tinha muito, que começou a vir nos últimos anos, são os orientais, os chineses, japoneses, coreanos, né? Então, eles começaram a vir para cá, o próprio russo, né? Eles começaram a vir para cá. Então, é,
nos deixa muito feliz, e eu convido muito os brasileiros que aproveitem mais a riqueza que nós temos dentro do Brasil e que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, né? Se for computar, fazer uma viagem internacional é mais barata ou o mesmo valor do que conhecer o Brasil, mas olha o que você vai vivenciar, né? A expertise, a experiência que você vai levar para sua casa quando você conhecer um destino como Foz do Iguaçu, né? Com toda essa riqueza que nós temos de cultura, de etnias, né? De atrativos turísticos que são naturais, né? E outros que foram feitos pela mão do homem. Enfim, eu acho que vale muito, muito a pena investir, porque eu vou puxar um pouquinho lá para o meio ambiente, que a gente pensa assim, o homem ele é agressivo com a natureza, né? E a gente fica pensando o que nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos, né? Daqui para frente. E nós temos aqui em Foz do Iguaçu esse modelo, essa experiência, esses atrativos que eles são naturais, que você vai chegar ali, tem o conforto de andar em trilhas, elevadores, isso, aquilo, mas o espaço natural, ele está intacto, né? Então, essas coisas que você precisa levar em consideração quando você vai escolher um destino, né? Para se visitar, tirar férias. É de arrepiar mesmo a experiência de ir nas cataratas, assim. É uma coisa de arrepiar, né? E você que já deve ter ido milhares de vezes, ainda deve sentir um friozinho na barriga, né? Cada vez ter uma experiência nova. Mas é um destino que a gente sente mais orgulho, né? Do nosso país, das nossas belezas e, enfim, arrepia mesmo quando a gente chega lá nas cataratas, sente, é o som, é o calor, as Sim. águas, né? E depois, se tiver oportunidade de um macuco safari, que aí, Nossa, aí, aí a porque você adrenalina vai conhece, a mil, né? Aí você. porque é conhecer as cataratas das duas formas, né? Dos dois modos, ângulos. Você está olhando as cataratas aqui de cima, né? Caminhando nas trilhas, e depois você vai lá no meio, se passa nela, se passa dentro. Isso. Entende? É ter uma outra visão das cataratas do Iguaçu. Sim, exatamente. Silvana, Tá. então, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo para você, para toda a sua família. Tchau! Obrigada, obrigada.